Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou o criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como começar a delegar tarefas. Nessa série de vídeos eu estou falando para vocês o passo a passo detalhado de como delegar tarefas. No último vídeo eu encerrei o processo de delegação. Nós falamos como aceitar um trabalho delegado. Agora eu vou te gravar alguns vídeos para que você possa aumentar a sua motivação e começar de fato a delegar tarefas para sua equipe. Por isso, nesse vídeo, eu quero começar falando com vocês sobre algumas dificuldades que algumas pessoas têm para delegar tarefas. Isso é muito importante, que você tenha mais consciência se você tem alguma resistência, algum bloqueio, alguma crença que te impede em delegar tarefas para sua equipe. Normalmente, as pessoas que têm dificuldade em delegar tarefas, elas têm um pensamento clássico. Elas têm um ditado popular que diz sempre o seguinte: se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Se você pensa isso, se você tem essa crença na sua cabeça, toma cuidado, porque fazer tudo sozinho é impossível. É muito difícil você conseguir ter sucesso sem depender de outras pessoas, sem agregar mais pessoas à sua equipe. Na verdade, não é só difícil, eu diria que é impossível você atingir um grande resultado, um grande objetivo, trabalhando 100% do tempo sozinho. Por isso, aprender a delegar é muito importante. Porém, algumas pessoas têm dificuldade de abrir mão de parte do seu controle, abrir mão do controle sobre as atividades, sobre a qualidade, sobre o prazo e ainda mais continuar responsável pelo trabalho final. Por isso, delegar não é uma tarefa fácil e muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse processo. Se você é uma dessas pessoas, se você é daquelas pessoas mais detalhistas, controladoras, que têm dificuldade em delegar as tarefas para sua equipe, tenha consciência de uma coisa: delegar é fundamental para o seu crescimento profissional e para o crescimento da sua equipe. Por isso, se você tem dificuldade, assista esse vídeo. É muito importante que você comece a ter consciência que esse pensamento de perda de controle, de insegurança na hora de delegar, está prejudicando o seu crescimento profissional, o crescimento da sua empresa. Então vamos lá. Por que nós não delegamos tarefas para a nossa equipe? Aqui tem vários motivos, tem vários pensamentos que você pode ter hoje que façam com que você tenha dificuldade em delegar. O primeiro deles é o medo de repercussões negativas. Muitas vezes a gente deixa de delegar uma tarefa para alguém da nossa equipe porque nós temos medo da repercussão negativa se aquele trabalho for mal feito. Ou seja, nós deixamos de delegar com medo que a pessoa que vai fazer aquele trabalho não tenha sucesso, faça um trabalho mal feito e isso acabe refletindo na nossa própria imagem, na nossa competência perante as outras pessoas. Ou seja, nós deixamos de delegar tarefas e preferimos manter o controle e a responsabilidade por achar que é o caminho mais seguro, é o caminho com menor resistência, é o caminho que nós temos mais controles sobre o que está sendo feito. Por isso, muitas vezes as pessoas acreditam que abrir mão do controle também é abrir mão da qualidade do seu trabalho. Ou seja, nós deixamos de abrir mão do controle para manter um nível de qualidade excelente e extraordinário, quando na verdade, muitas vezes, esse detalhismo, esse perfeccionismo acaba prejudicando o nosso tempo. Nós ficamos presos a detalhes e não acabamos vendo o todo e não dedicamos a maior parte do nosso tempo para as atividades estratégicas. Por isso, resistir à delegação é um problema de gestores muito detalhistas e perfeccionistas. Agora vamos lá. Quais são as desculpas que as pessoas usam para não delegar? Por que eu quero te falar isso? Se você usa essas desculpas hoje, é uma forma de você ter consciência que você tem que melhorar a sua capacidade de delegar tarefas. E depois eu vou te dar dicas de como que você pode começar esse processo. Então vamos lá. Quais são as desculpas mais utilizadas? A primeira desculpa é: eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para delegar tarefas para as pessoas. Segunda desculpa: ninguém dentro da minha equipe conseguirá fazer um trabalho tão bem feito quanto eu. Terceira desculpa: eu não conheço todos os detalhes e os desdobramentos dessa tarefa, por isso eu prefiro fazer eu mesmo. Quarta desculpa: eu conheço melhor do que ninguém da minha equipe como fazer essa tarefa. Ou ainda, se eu delegar tudo para as pessoas,
eles vão saber mais sobre eu, das minhas atividades. Eles vão ser melhores competências técnicas do que eu para fazer as minhas próprias atividades. Ou ainda, eu não posso correr o risco com essa tarefa. Ela é muito importante, por isso eu não posso delegá-la. Ou ainda, uma outra desculpa também muito comum. Eu não tenho paciência de ensinar as outras pessoas. Ou a última é, eu gosto muito de fazer essa tarefa. Eu tenho prazer ao fazer essa tarefa. Se você usa alguma dessas desculpas para não delegar tarefas para sua equipe, saiba que você está limitando o seu próprio crescimento profissional, além de desmotivar a sua equipe. Por isso, se você usa essas desculpas, fique atento, aumente a sua consciência para que você possa evitar cair nessa encruzilhada. Para que você possa começar de fato a delegar as tarefas para sua equipe, você deve primeiro ter consciência do que te bloqueia a fazer isso. E se você tem essa dificuldade, como que você pode começar a delegar? Quais são os passo a passo, o que você pode fazer para começar a delegar as tarefas? Aqui eu reuni 10 dicas. Então vamos lá. Primeira dica para você começar a delegar. Perceba que você não pode fazer tudo. Tenha consciência que você não consegue atingir um grande objetivo fazendo tudo. Você precisa da ajuda das outras pessoas. Caso contrário, você vai ficar sempre sobrecarregado e o seu nível de estresse vai ser sempre alto. Você vai acabar sempre estressado porque você centraliza todas as atividades. Por isso, a primeira dica aqui é: tenha consciência que você não pode fazer tudo sozinho. Você sim precisa da ajuda das outras pessoas para atingir os seus objetivos relevantes. Você precisa sempre ter uma equipe para atingir resultados extraordinários. Segunda dica: comece pequeno. Comece delegando aquelas atividades mais simples, onde precisa de menos habilidades, menos competências, que você julga que serem mais fáceis de serem executadas. Não tem um dia que você resolva e delegue tudo de uma vez. Não, comece aos poucos. Vai delegando primeiro aquelas tarefas mais simples, mais descomplicadas, e vai fazendo esse processo de um aprendizado contínuo. Delegue aos poucos, mas comece pequeno, mas comece hoje a delegar tarefas para sua equipe. Não fique adiando. Então, comece hoje. Pega na sua lista de tarefas, aquelas tarefas mais simples, e comece agora a delegar essas tarefas para sua equipe. Não fique adiando. Comece pequeno, mas comece agora. Terceira dica: reconheça o seu sucesso. Reconheça o sucesso de quando você delegar uma tarefa para alguém e essa tarefa for executada de forma adequada. Reconheça esse processo. Vibre com a sua conquista. Cada pequena vitória é relevante nesse processo. Por isso, se você delegou uma atividade pequena, essa pessoa entregou essa atividade com qualidade, comemore. Tenha um tempo para você refletir sobre o seu sucesso na sua delegação. Isso vai aumentar a sua confiança e motivação para delegar cada vez mais atividades para sua equipe. E a quarta dica: saiba que não existe um único caminho para executar as tarefas e os projetos. Você tem que ter a cabeça aberta que as outras pessoas podem ter um jeito diferente de executar aquela tarefa. Por isso, não fique preso ao caminho que a pessoa está fazendo. Fique mais preocupado com o resultado onde ela vai chegar. Não fique procurando passar para as pessoas um passo a passo operacional do que deve ser feito. Não faça isso. Isso você acaba tirando a autonomia e a responsabilidade das outras pessoas. Por isso, tenha consciência que não existe um único caminho para executar as tarefas e projetos que hoje estão sobre a sua responsabilidade. E a quinta dica: dê todas as ferramentas e recursos para outra pessoa. Lembra, delegar é você transferir a autoridade e responsabilidade para outra pessoa. Porém, você deve também apoiar essa pessoa a ter sucesso na delegação. Não adianta nada você delegar alguma atividade para outra pessoa e ficar escondendo, ficar dificultando o acesso dela aos recursos e às ferramentas que você já tem acesso, que você já conhece. Por isso, maximize a oportunidade. Faça disso uma oportunidade de você transferir para aquela pessoa também os recursos necessários para que aquela pessoa tenha sucesso, para que ela possa ter um sucesso tão grande quanto você na realização daquela tarefa. Caso contrário, você estará se auto-sabotando. Você vai delegar uma tarefa para uma pessoa, não vai dar todos os recursos e condições necessárias para que ela tenha sucesso,
ela não vai ter sucesso e aí você vai reforçar a sua crença. Tá vendo? Delegar é ruim, porque a pessoa não consegue fazer isso. Lembre-se, se você não delegar e não der todas as ferramentas e recursos, você estará se auto-sabotando. Por isso, ajude as outras pessoas a terem sucesso. Ajude os membros da sua equipe a terem tanto sucesso quanto você na realização das tarefas. E a sexta dica: aprecie a realização dos outros. Não adianta nada você ficar avaliando a realização dos outros sobre a sua ótica. Sim, você é melhor em fazer aquelas atividades. Você já fez centenas de vezes aquele relatório para a diretoria. E aí, quando você delega essa atividade para outra pessoa, a pessoa faz o seu melhor e não vai ficar igual ao seu. Não vai ficar tão bom quanto você. E aí, você acaba criticando somente o trabalho dela. Porque você está olhando sobre a sua ótica. Tente olhar os resultados, as realizações, na ótica das outras pessoas. Se coloque na posição daquele analista que fez aquele relatório pela primeira vez. Para ele, tem um significado diferente do que para você. Por isso, reconheça as realizações das outras pessoas. Reconheça as conquistas que a sua equipe tem no seu desenvolvimento profissional. Para isso, olhe os resultados na ótica das pessoas. Cada pessoa tem um nível diferente de competências e habilidades em diversas áreas. Por isso, ao delegar, aprecie a realização dos outros. E a sétima dica: aproveite o seu tempo extra. Se você delegou uma atividade para alguém, significa que você ganhou mais tempo para trabalhar em outras atividades mais importantes, mais estratégicas, mais exclusivas da sua responsabilidade. Por isso, aproveite esse tempo extra. Tire aqueles projetos do armário que você nunca teve tempo de trabalhar. Dedique mais tempo às atividades estratégicas da sua empresa, do seu departamento. Não seja daquele gestor que delega atividades e depois fica com a agenda vazia. Fica lá entediado porque não tem o que fazer. Aproveite esse tempo extra. Pegue esse tempo extra e se dedique a trabalhar naqueles projetos, naquelas atividades que são responsabilidade de fato exclusivas suas. São aquelas atividades exclusivas que o líder deve tocar, deve fazer. E a oitava dica: entenda a dinâmica entre autoridade e responsabilidade. Sim, quando você delega uma atividade, você não pode desistir da responsabilidade. A responsabilidade final é sempre do líder. Por isso, entenda essa mecânica. Entenda que aquela pessoa tem que sim ter autoridade e responsabilidade sobre parte do trabalho, porém, a responsabilidade final é sempre sua. Por isso, não delargue, não deixe que aquela pessoa faça sozinha. Ache o equilíbrio certo entre gerenciar e dar autonomia. Acompanhe o trabalho conforme a necessidade de cada membro da sua equipe. Vão ter pessoas que precisam de acompanhamento mais próximo. Vão ter pessoas que precisam de mais tempo, de mais liberdade para trabalhar. Personalize o seu acompanhamento e entenda a dinâmica entre autoridade e responsabilidade. E a nona dica: use a alavancagem. O que é isso? Quando você delega a tarefa certa para a pessoa certa, na verdade você está usando o melhor da habilidade, das competências daquela pessoa. Você está delegando uma tarefa para uma pessoa que é mais habilidosa que você para executar aquela tarefa. Pode ser que no primeiro momento ela não seja, porém, com a repetição, com o tempo dedicado que ela vai ter naquela atividade, com menos atividades que ela vai ter e mais focada naquilo, ela vai se desenvolver mais rápido que você nessa atividade. Por isso, ao delegar, você está usando a alavancagem. Você está alavancando o resultado seu e da sua equipe usando o melhor do talento das pessoas. Por isso, se preocupe em delegar a tarefa certa para a pessoa certa. Faça esse trabalho meticulosamente. Se preocupe em saber se aquela pessoa de fato valoriza aquele trabalho, se aquele trabalho de fato desenvolve aquela pessoa aonde ela quer de fato ser desenvolvida, se aquele trabalho traz propósito para aquela pessoa, se ela usa seus talentos e as suas habilidades na execução daquele trabalho. Não faça desse processo algo que dificulte a vida das pessoas. Pelo contrário, desenvolva as pessoas aonde elas querem ser desenvolvidas. E a 10ª e última dica: tenha consciência que delegação beneficia a todos. Delegar é um processo de ganha-ganha. Os dois lados têm que sair ganhando nesse processo. Você ganha mais tempo para se dedicar àquelas atividades mais estratégicas, aquelas atividades relacionadas à sua responsabilidade de líder. E os seus funcionários
ganham mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Por isso, um bom processo de delegação é sempre ganha-ganha. Tenha consciência disso, use isso para aumentar a sua motivação, para que você possa superar as barreiras. Quando você sentir dificuldades em delegar uma tarefa, quando você estiver desanimado, achando que aquela tarefa está difícil, demora mais tempo para delegar do que você fazer, quando você tiver esse pensamento, lembre-se, delegar é ganha-ganha. Você ganha tempo e a sua equipe ganha em desenvolvimento. Use isso para se automotivar e delegar cada vez mais atividades para a sua equipe. E você, o que você achou desse vídeo? O que você aprendeu? Você se identificou com alguma dessas dificuldades? Você tem dificuldades em delegar tarefas para a sua equipe? Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu. Coloca aqui o que você pode fazer de diferente para aumentar a sua motivação para delegar mais atividades para a sua equipe. Eu, por exemplo, eu não delegava tarefas que eu gostava de fazer. Eu sempre fui muito bom em Excel. Desde quando eu era analista numa consultoria, eu sempre me dei muito bem com planilhas em Excel. E isso é algo que eu gosto de fazer até hoje. Porém, quando eu era líder, eu ficava centralizando esse tipo de atividade. E lidar com planilhas em Excel geralmente são atividades muito operacionais. E eu acabava não delegando essas atividades. Quando eu tinha que fazer uma nova análise, um novo estudo sobre a performance e desenvolvimento de tal coisa, eu mesmo acabava fazendo isso. Adorava planilhar, ficava lá planilhando, né? Porém, isso acabava minando a competência das pessoas da minha equipe. Na minha equipe não tinha ninguém que era melhor do que eu no Excel. E isso é um absurdo. Como pode o líder, o gerente da área, ser a pessoa mais competente para lidar com uma ferramenta operacional? Quando eu me toquei disso, eu passei a delegar essas atividades. Porém, essa atividade foi muito custosa. Por quê? Eu via que aquela pessoa tinha dificuldade, era mais lenta, fazia as coisas de forma diferente, tinha mais dificuldades. Isso me dava uma baita agonia. Eu delegava a atividade, porém eu ficava agoniado, achando que aquela pessoa estava demorando demais. E isso me deixava pé da vida. Por isso, delegar não é um processo que você dá certo do dia para a noite. Você envolve também a sua inteligência emocional. Você tem que aprender a lidar com as suas próprias frustrações. Você tem que aprender a lidar com as suas emoções. Por isso, não fique achando que delegar é simplesmente somente um processo. Sim, o processo ajuda, mas um bom líder, ele sabe também que delegar é importante e que boa parte do desenvolvimento para fazer uma boa delegação parte do seu próprio autodesenvolvimento. E você, o que você achou desses vídeos? Coloca aqui nos comentários. No próximo vídeo eu vou te falar mais sobre o microgerenciamento, sobre quais são os problemas que nós temos quando nós gerenciamos as atividades da nossa equipe de perto, quando nós temos um espírito controlador das atividades da nossa equipe. Eu vou te falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você nesse vídeo. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Como eu já te falei nos vídeos anteriores, ler é muito importante. Por isso, você assiste um vídeo e lê um material sobre aquele vídeo. Assim, você aumenta o seu aprendizado, você vai memorizar mais itens, mais ações, mais dicas sobre aquele item. Por isso, depois de assistir esse vídeo, acesse o artigo lá no nosso blog. Para acessar esse artigo, é só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, aumente o seu nível de consciência. Nós só vamos melhorar naquilo que nós temos consciência. Por isso, faça também o nosso teste. Faça a sua autoavaliação sobre as suas habilidades de delegação de tarefas. Para fazer esse teste gratuito, é só você clicar também aqui no link da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página que você vai achar o banner com o link. Terceira dica, você quer aumentar as suas competências de liderança como um todo? Então, baixe agora também, gratuitamente, o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele você vai reunir os principais conceitos, você vai ver os principais conceitos sobre liderança e gestão em um único material. Então, não perca mais tempo, baixe agora o nosso e-book, ele é gratuito e o link está aqui na descrição do vídeo ou ao longo da página você também acha o banner. E a quarta dica, quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, participe da semana do Líder Eficaz. Nessa semana, eu vou te divulgar algumas videoaulas
de como que você desenvolve uma equipe de alta performance em apenas 60 dias. Para participar dessa semana, é só você fazer a sua inscrição gratuitamente, clicando no link aqui da descrição do vídeo, ou ao longo do blog você também vai achar um banner. E você, gostou desse vídeo? Então não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais. Lá eu divulgo diariamente dicas rápidas sobre gestão e liderança. E vamos lá, se você está assistindo até agora, você gostou do conteúdo, então dá sua curtida, me ajuda a melhorar a performance desse vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Então deixa sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Legal? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, fechou? Acabou por hoje?